Fala galera, tudo bem? Professor Léo aqui com vocês para mais uma aula aqui no YouTube. Lembrando, pessoal, que essa semana a gente está fazendo uma sequência de estudos sobre os tópicos que mais caem na prova da Federal. São alguns tópicos bem específicos, alguns assuntos que vocês têm que dominar. São bem específicos, mas são de extrema importância e caem bastante na prova do vestibular. Se você quer ter acesso às estatísticas do vestibular, saber o que mais cai, o que menos cai, e todas as questões desde 2020 até 2005, clica no link que vai estar disponível aqui embaixo para você acessar um e-book, totalmente gratuito, totalmente sem problemas. Acessa, pega as questões e faz, e comenta aqui embaixo, me procura no Instagram se você tiver alguma dúvida. Tudo bem? O tema de hoje, pessoal, vocês estão vendo aqui, é deslocamento do equilíbrio, beleza? É um tema bem importante para a Federal. Está acostumando cair mais essa parte qualitativa do equilíbrio agora. Antigamente costumava cair bem mais equilíbrio heterogêneo. Hoje está nos equilíbrios ácidos e base e um pouquinho de equilíbrio, tudo bem? Só que é bem importante, eu quero que vocês entendam para vocês entenderem a essência do equilíbrio. A aula aqui vai estar dividida em dois momentos. Vamos entender o que é o equilíbrio e o princípio que gere o deslocamento do equilíbrio, e aí a gente vai para os três fatores que deslocam o equilíbrio, os três principais fatores. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, o que é equilíbrio químico? Equilíbrio, galera, é a reação química onde coexistem produtos e reagentes. Ou seja, numa mesma balão de ensaio, num mesmo recipiente, você tem uma reação acontecendo que tem o produto e o reagente na mesma substância. Não é aquela reação que só vai, não tem nada do produto A, não tem nada do reagente A e só tem o produto B, ou vice-versa. Aqui a gente está falando em coexistência de reações. Você tem uma reação que sai de A e vai para B, e ao mesmo tempo você tem B reagindo e voltando para A, tudo bem? A gente tem essa constantezinha aqui, que indica pra gente qual que é a característica do equilíbrio, mas isso aqui a gente vê numa próxima, tudo bem? O que é importante entender de deslocamento do equilíbrio, galera? Esse carinha aqui, princípio de Le Chatelier. Por quê? É ele que gere, é ele que indica pra gente, melhor dizendo, qual que vai ser o deslocamento, tudo bem? O que ele diz pra gente, galera? Tem a definição formal dele, mas não importa. O que importa pra gente é a gente de fato entender. O princípio de Le Chatelier, eu costumo falar que ele é o princípio do chatão. Aquele cara chatão, aquele pessoa chatã, qualquer pessoa que é o chatão. O que o chatão faz, galera? Ele faz exatamente o oposto do que você quer que ele pede, do que você pede para ele. Veja só, se você pede para ele ir na esquina, ele volta para trás. Se você pede, volta para trás, ele vai lá, eu sou diferentão, vou para frente, beleza? Esse é o chatão. E o princípio de Le Chatelier é exatamente o chatão. O equilíbrio faz exatamente o oposto do que você pede. Se você aumenta, pede lá, equilíbrio, eu aumentei isso. O que ele vai fazer? Exatamente o oposto. Ele vai diminuir. Se você diminui, ele vai aumentar. Calma que isso já vai ficar mais claro quando a gente falar dos sistemas, beleza? A ideia aqui, galera, é basicamente uma gangorra. No equilíbrio, a gente tem o quê? Um equilíbrio, adivinha só. A gente tem os reagentes aqui e os produtos aqui em equilíbrio. Vamos supor que eu apertei essa gangorra para baixo, empurrei essa para baixo, eu diminuí. O que vai acontecer com a gangorra, galera? Do outro lado vai aumentar. Se eu diminuir aqui, do outro lado vai aumentar. Agora, se eu aumentei aqui, o que vai acontecer com o outro lado? Vai diminuir. Beleza, galera? Essa é a ideia. É como se fosse uma gangorrazinha. Você sobe, ele diminui, você diminui, ele sobe. Tudo bem? Calma um pouquinho que eu vou colocar as três principais coisas de equilíbrio que a gente tem que ver aqui para a gente analisar bonitinho. Tudo bem? Já volto. Tcharam! Quadro molado. Voltei aqui, galera. Vamos lá. O que é importante que a gente acabou de falar para vocês? O princípio do equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, é fazer exatamente o oposto. Mas qual fator eu olho para saber o que eu estou analisando? Esses três que estão atrás de mim. Eu olho a quantidade de reagente, ou seja, a quantidade de matéria, seja aumentar ou diminuir a concentração. Eu olho a pressão, ou seja, eu olho se eu estou aumentando ou diminuindo a pressão, e a temperatura. Beleza? São esses três parâmetros que a gente analisa. Vamos começar pelo mais importante, que é a quantidade de matéria. Esse, galera, é realmente o mais importante. Por quê? Porque entendeu ele, você entende a ideia do equilíbrio, tudo bem? Então vamos lá, tem o equilíbrio aqui. Quais são as duas coisas que eu posso fazer em relação à quantidade de matéria? Eu posso aumentar, eu vou sair do quadro, mas eu posso aumentar a quantidade, a concentração de algum elemento, ou eu posso diminuir.
a concentração dos produtos ou dos reagentes. Cada um desses caras vai ter um efeito oposto. Pensa só, eu falei para vocês, princípio de Chatelier, princípio do chatão. Você pede uma coisa, ele faz outra. Você faz uma coisa, ele faz aquilo que você não queria primeiro. Então, olha só, se eu aumento a concentração dos produtos, o que o equilíbrio vai querer fazer? Ele vai querer diminuir a concentração dos produtos. Então, veja só, eu aumentei a concentração dos reagentes, por exemplo. O que o equilíbrio vai querer fazer? Vou colocar o equilíbrio em vermelho. O equilíbrio vai querer diminuir essa concentração. Como é que ele faz isso? Ele desloca o equilíbrio para a direita. Por quê, pessoal? Veja só, se eu estou pedindo para ele aumentar, o equilíbrio vai diminuir. Como é que o equilíbrio faz isso? Ele faz com que aquela substância comece a reagir. Se eu começo a reagir, não faz sentido eu perder aquela coisa? Veja só, tem o A aqui. Ele reage e vai para B. Então, eu não tenho mais esse A aqui. Conforme eu faço isso várias e várias vezes, eu vou diminuindo a concentração. E é exatamente isso que o princípio de Chatelier faz. Se eu aumento a concentração, o equilíbrio vai se deslocar no sentido oposto, seja nos reagentes ou seja nos produtos. Aqui eu aumentei o reagente, o equilíbrio se deslocou para os produtos. Mas se eu aumentar os produtos, o equilíbrio vai querer diminuir os produtos, então o equilíbrio vai se deslocar para os reagentes, porque agora eu vou diminuir a concentração de produto, fazendo com que ele reaja entre si e volte a ser reagente, tudo bem? Então, ó, eu aumentei a concentração, foi para o lado oposto. Lembra da setinha, ó. Se eu estou aumentando a concentração, para onde está indo a setinha? Para cá. Se eu aumento a concentração desse lado, para onde a setinha está indo? Para lá. Tudo bem? Só que, pessoal, eu posso diminuir a concentração. Veja só que aqui eu aumentei, eu não diminui nada. Eu, ser humano, que estou mexendo no equilíbrio, não o equilíbrio em si. Aí eu vou lá e diminuo a concentração. O que vai acontecer? Se eu diminuir, o que o chatão vai querer fazer? Vai querer aumentar. Então, se eu diminuo a concentração, o chatão agora vai querer aumentar a concentração. Como é que ele aumenta a concentração de alguma coisa? Ele faz com que seja produzido dessa coisa. Para ser produzido, o sentido tem que se deslocar nessa direção. Então, veja, se eu abaixo, o sentido de deslocamento é para o mesmo lado, o lado que eu estou mexendo. Se eu estou abaixando dos produtos, perdão, dos reagentes, eu vou aumentar o lado dos reagentes. Eu vou deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes. Tudo bem? Mesma coisa, olha a setinha. Eu abaixei aqui, o equilíbrio está vindo para cá. Só que eu posso fazer o oposto de novo. Eu posso diminuir a concentração dos produtos. Se eu diminuo a concentração dos produtos, o que acontece? O equilíbrio se desloca para a direita. Por quê? Para o mesmo lado que eu estou mexendo. Mesmo lado que eu estou mexendo. Por quê? Para compensar essa diminuição. Para o chatão fazer o que eu não estou pedindo para ele. Eu estou diminuindo, o chatão vai lá e fala, eu vou aumentar. Beleza? Essa é a ideia. Então, ó, eu aumento a concentração, vai para o lado oposto. Por quê? Porque eu quero diminuir a concentração do que eu aumentei. Se eu diminuo a concentração de alguma coisa, vai para o mesmo lado. Por quê? O equilíbrio vai querer aumentar a concentração do que eu diminuí. Esse filho da puta. Brincadeira, isso é muito importante para química em geral. A ideia aqui, galera, é manter a constante fixa. Por quê? Veja só, não coloquei espaço aqui, mas ó, a constante é a reação entre produtos e reagentes. Se eu quero manter esse cara fixo, se eu aumento o produto, eu tenho que aumentar o reagente. Se eu diminuo o produto, eu tenho que diminuir o reagente. Tudo bem? Vou pegar aqui, é essa a ideia. Vou apagar aqui só para vocês irem tirando o print. Tudo bem? Segundo fator, pessoal, pressão. Por que a pressão é um fator importante, pessoal? Porque ela diz se as moléculas vão se chocar mais, se chocar menos, e fazer reagir mais, fazer reagir menos. Tudo bem? Qual que é a ideia aqui? Se eu aumento a pressão, eu desloco o sentido para o lado com menor volume. Como assim menor volume? Veja só, vamos imaginar que eu estou num sistema gasoso. Cada mol de gás, você já sabe, que tem o mesmo volume. Então, falar volume é a mesma coisa, aspas, que eu dizer quantidade de matéria. Quantos volumes eu tenho do lado dos reagentes? Ó, eu tenho 2 aqui, mais 1 aqui. Então, desse lado, eu tenho 3 volumes, beleza?
Desse outro lado, do lado dos produtos, quantos que eu tenho? Um volume. Então, olha, eu tenho um volume de cada, tenho 2 volumes no total. Então, perceba, eu tinha 3 volumes de gás e agora eu fui para 2 volumes de gás, beleza? Na reação que está em equilíbrio. Se eu chego lá e aumento a pressão, eu vou favorecer o lado com menor volume. Se eu aumento a pressão, então, nessa reação aqui, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita. Por que eu falei nessa reação aqui? Porque, cara, eu posso estar falando de outra reação que tem mais volume no produto. Posso estar falando de um gás virando produto, ou de um sólido virando gás. Nesse caso, eu vou ter muito mais gás no final do que antes. Então, veja, a ideia aqui não é na reação, mas na ideia que você está analisando. O primeiro passo para você ver isso é fazer isso aqui, ó. Tem 3 volumes e tem 2 volumes. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Por que isso, galera? Por causa do PVNRT e do Le Chatelier. Se eu aumento a pressão, o que o equilíbrio vai querer fazer, galera? Vai querer diminuir a pressão. Como é que ele diminui a pressão? Diminuindo o volume. Beleza, pessoal? Essa é a ideia. E olha aqui, é uma reação inversa. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Consegue ver aqui? Imaginando que essa aqui seja uma constante, toda vez que eu aumento a pressão, eu tenho que diminuir o volume para manter as coisas iguais. Se eu aumento a pressão, ele vai diminuir o volume, vai para o sentido que tem menor volume, para que a pressão seja, para que esse efeito que eu fiz nele seja aliviado, beleza? Só que tem o contrário, eu posso também, ó, diminuir a pressão. Se eu diminuo a pressão, o que acontece? O oposto. Eu diminuo a pressão, eu vou para o lado com que tem maior volume. E agora, em vez de ir para a direita, eu vou vir para a esquerda. Nesse caso aqui, sempre lembrando. Porque isso, a mesma coisa. Se agora eu diminuir a pressão, ele vai querer aumentar a pressão. Para ele aumentar a pressão, ele aumenta o volume. Tudo bem? Essa é a ideia aqui. Aumenta a pressão, diminui o volume. Diminui a pressão, aumenta o volume. Que volume é esse? É a quantidade de matéria. Eu tenho 3 mols de um lado, tenho 3 volumes. 2 mols de um lado, 2 volumes. E o importante, se você tem uma outra equação com outros fatores, não altera. Um detalhe importante, galera. Se você tiver 2 volumes, 2 volumes. Não sei se dá para ver aqui. Se eu tiver uma reação que sai de 2 volumes para 2 volumes, não vai alterar. A pressão não vai ser um fator tão determinante. Beleza, galera? E ela é determinante se eu tenho gases, líquidos ou sólidos indo para gás ou para líquidos, beleza? Aí vai ser uma coisa interessante. Tudo bem? Último fator, temperatura. Vamos rapidinho. Temperatura, galera. Qual que é o fator que eu olho para temperatura? Eu olho para esse carinha aqui, o ΔH. Por quê, galera? O que o ΔH me indica mesmo? Se a reação está consumindo ou liberando energia. Nesse caso, o ΔH é maior que zero. É uma reação endotérmica. Então, eu sei que, na verdade, o A está recebendo calor e está entrando em equilíbrio com o B. Beleza, galera? Aí pensa só. Se eu aumento a temperatura, o que o equilíbrio chatão vai querer fazer? Diminuir a temperatura. Como é que ele diminui a temperatura? Pegando mais calor para ele. Então, ó, se eu aumentei a temperatura, eu estou fornecendo calor. O que o equilíbrio vai fazer? Querer pegar esse calor e tirar o mais rápido possível dali. Então, ele vai favorecer o sentido endo, o sentido que diminui a temperatura, beleza? Porque é o sentido que absorve o calor. Então, olha só, eu aumentei a temperatura, ele vai se deslocar no sentido endo. Qual que é o sentido endo dessa equação? O para a direita, porque é o sentido que está absorvendo calor. Só que agora eu vou lá e diminuo a temperatura. O que o equilíbrio vai fazer? O oposto. Ele vai querer aumentar essa temperatura. Como é que se aumenta a temperatura? Dando calor. Que reação que dá calor? Reação exotérmica. Então, quando eu diminuo, eu favoreço a reação exotérmica. E faz todo sentido. Por quê? Porque na reação exotérmica é aquela que libera calor. Tudo bem? Então, ele vai, nesse caso, vai se deslocar para o equilíbrio para a esquerda. E importante, galera, mesma coisa aqui da pressão. Nesse caso, a gente tem que analisar sempre qual que é a reação que eu estou olhando. Se eu estou falando de uma reação exotérmica, para onde eu vou vai ser diferente. Mas a ideia permanece, tudo bem? Qual que é o segredo aqui, galera? Por isso que eu falei que quantidade de matéria é o mais importante. Nesse caso, eu tenho que considerar o calor como um reagente. Por quê?
Veja só, eu coloquei aspas ali porque não é isso que está acontecendo. Mas imagina só, o calor é um reagente aqui, beleza? Por quê? Porque para A virar B, ele tem que reagir com 80 kJ, por exemplo. Ele tem que pegar 80 kJ, abraçar ele e virar B. Nesse caso, o que acontece? Se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando o quê? A quantidade, perdão, vou fazer de vermelho, eu estou aumentando a quantidade de calor. Se eu estou aumentando a quantidade de calor, não é a mesma coisa que eu estaria aumentando a quantidade de um reagente? E se eu aumento a quantidade de reagente, para onde ele vai? Para o lado oposto. Então, olha lá, eu aumentei a quantidade de um reagente, foi para o lado oposto. Sentido endo. Agora eu vou lá e diminuo a temperatura. O que eu estou fazendo? Diminuindo o calor. Se eu estou diminuindo o calor, para onde o equilíbrio vai se deslocar? Para o mesmo lado, para o mesmo sentido. Eu diminuo, eu desloco para o mesmo lado. E que lado é esse? É o sentido exotérmico. Olha como a química é linda. Conseguiu entender? Então essa é a ideia. Quantidade de matéria. Isso aqui. Aumenta lado oposto, diminui mesmo lado. Pressão. Aumenta menor volume, diminui maior volume. Lembra do PV/nRT aqui. E última coisa, temperatura. Aumenta a temperatura, sentido endo, diminui a temperatura, sentido exo. Vou deixar para você tirar um print. Vai lá. Foi? Beleza, então, galera. A gente chega por hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E baixar o e-book se você não fez ainda, beleza? Muito obrigado, até a próxima.